No Hoje Magazine TV, mais uma vez, o quadro Hoje Rural, agora de volta. A gente teve aí uns 15 dias de folga do Rubens Rocha. Ele não ficou de folga, não. Eu até que fiquei, dei uma viajadazinha e tal, mas você não, né, Rubens? Boa noite, um prazer ter ele de volta aqui. Boa noite, Luiz. Um prazer é nosso. Eu também estava viajando, mas a trabalho. Fiz 2 viagens longas, mas tudo bem, né, Luiz? A gente precisa também visualizar outras situações que não é o cotidiano da gente, para a gente começar a entender o porquê das coisas, não é mesmo? Eu fui lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Que bom. E lá, Rubens, não sei se você já foi. Não conheço o Rio Grande do Sul, mas não conheço Gramado. É uma coisa maravilhosa, né? E eu vou até depois aqui nesse programa, eu vou mostrar a cidade, né? Só rapidinho. Lá não tem semáforo, é só faixa de pedestre e a velocidade máxima não passa de 40 por hora na cidade, que é uma cidade de 32 mil habitantes, mas está sempre cheia por causa do turismo. Né? E aquelas hortênsias desse tamanho, assim, azul, nas ruas, em todas as ruas e uns 10 quilômetros na estrada que chega na cidade. Cidade limpinha, um estilo europeu, assim, mais italiano, mais alemão. Tem um lago dentro da cidade, o Lago Negro, que é uma coisa maravilhosa. Vou mostrar isso aqui depois. E aí a gente tira algumas experiências lá que, se as pessoas quiserem, principalmente os políticos, aqueles que comandam, né, os municípios, os estados, se quiserem, dá para fazer coisa boa, né, Rubens? Os exemplos são enormes. Quando fui secretário de Agricultura a primeira vez, eu levei 48 produtores em Santa Catarina, na região de Chapecó, Xanxerê, toda aquela região ali. Nós fomos até o oeste, na divisa com a Argentina, voltamos para o litoral. O pessoal ficava impressionado com a educação do pessoal do sul, que é totalmente diferente. Até pela própria imigração que houve, né, Luiz? Eles têm. E lá em Chapecó, uma cidade muito maior que a nossa, não tem muros das casas. As casas são lá em Gramado também não. É uma característica do sul. E eles ficavam impressionados com aquilo. Canarinho, hoje a gente tem canarinho aqui na cidade, tem em qualquer lugar, mas naquela época não tinha. E os canarinhos soltos na rua lá, o pessoal cuidava do jardim da sua rua, em frente à sua casa. Isso tudo, Luiz, demonstra a educação daquele povo que tem realmente uma educação muito superior ao nosso cotidiano aqui. Nós somos colonizados por portugueses, né, que também são europeus, mas eles foram colonizados por alemães, italianos, né, na sua maioria. Que é um povo, eu não digo que é melhor do que o português, mas é um povo mais rigoroso, né, no que se diz a questão educacional, a questão da corrupção até. E da disciplina familiar, né? Exatamente. Então a gente vê isso lá. Você vê que uma cidade que perdeu todo o seu cafezal, depois o pessoal migrou para cá. Você lembra que nós fomos lá juntos? Moarama, e hoje é a maior polo moveleiro do estado, fábrica de móveis, porque não tem jeito de produzir café. Não. Você lembra que o prefeito, que era o 4º mandato dele, disse para nós: olha, aqui nós buscamos focar numa outra fonte de economia. E eu vejo, Luiz, os municípios com um problema enorme. Nós, por exemplo, somos um município muito rico, produzimos café, somos o maior produtor de café do Brasil e, consequentemente, do mundo, porque o Brasil é o maior produtor do mundo. E nós não temos quase que o benefício do café aqui. Agora que a Expocacé assumiu o Café do Cerrado e criou a sua logomarca e o seu café, e o restante são pequenas indústrias para o montante de produção. A gente não tomava o café aqui e a gente vendia aqui. Agora a gente tem aí esse da Expocacé, o pessoal né? E outras pessoas entrando com café de qualidade. Até porque, Luiz, se você focar bem, quem ganha mais com a produção de café de patrocínio é Varginha. A partir de Varginha, onde começa, certo, a questão alfandegária, certo, a transferência do campo para que haja exportação. Nós aqui vendemos bruto, e eles começam a ganhar no valor agregado daquele acréscimo entre o que saiu daqui e o que vai para a exportação realmente, porque a transferência cambial é feita lá. Rubens, essa época é uma época complicada para o produtor rural, porque é época de chuva e é a época em que as estradas rurais sofrem mais, né? E aí, consequentemente, o produtor. Nós vamos ver agora uma matéria juntos aí e depois eu quero que você comente, que você tem muita experiência nisso. Roda a matéria aí, Júnior. Minas Gerais é o 4º estado brasileiro em extensão territorial. São 586.528 quilômetros quadrados. As grandes extensões territoriais são uma das características dos municípios mineiros, lugares em que a economia se baseia principalmente em atividades agrícolas e pecuária. Para chegar ao seu destino final, toda a produção precisa passar por quilômetros e quilômetros de estradas de terra. Para que não haja prejuízo, o ideal é que elas estejam em boas condições. Aí é que começam as dificuldades.
principalmente no período das chuvas. É um período onde as estradas apresentam atoleiros, né, poças d'água, e dificultando assim o transporte da produção, né, pecuária e agrícola, causando transtornos, atrasos, né, e ocasionando prejuízo para o pequeno produtor rural. Fundamental no trabalho com estradas rurais é começar do ponto mais alto, em direção ao ponto mais baixo. E nesse trecho aqui nós trabalhamos duas formas diferentes de intervir no leito da estrada. Inclinando a estrada para um único lado e fazendo saídas d'água em intervalos curtos. Começamos aqui com 5 metros, ampliamos para 10 metros posteriormente, com o objetivo de que pequena quantidade de água tenha condição de infiltrar no terreno sem provocar erosão. Aqui nós fizemos uma intervenção, a segunda forma de intervenção em leito de estrada. Nós trabalhamos a partir do topo e fizemos a conformação da estrada para os dois lados. Depois de um determinado trecho que é calculado em função da declividade da largura da estrada, nós posicionamos uma lombada. E essa água, ela segue em direção a uma estrutura que é a bacia de captação de águas pluviais. E na sequência, nós fizemos a conformação do leito da estrada para um único lado. E na frente nós fizemos uma lombada direcionando essa água para um terracete para que essa água se infiltre. Neste trecho, a intervenção feita foi a colocação de material cascalhento numa subida para justamente a gente permitir a condição de que não fique escorregadio, de que o veículo consiga tração para poder vencer esse percurso. E no trecho seguinte, nós trabalhamos aqui a mistura de material argiloso com material arenoso natural do leito da estrada. Então esse material argiloso foi espalhado numa camada, em seguida foi feita a mistura desse material com material arenoso, foi molhado esse material, em seguida feita a compactação. Isso aí com o objetivo de que houvesse liga, cola no material arenoso e que durante o período seco essa estrada mantenha o tráfego normalmente. Bom, Rubens, a gente viu aí, não é aqui na nossa região, né, mais no norte de Minas, mas a realidade é a mesma, né? Inclusive a forma de tratar as estradas rurais, a forma que o produtor tem, o município tem para cuidar da estrada rural é basicamente a mesma, né? Sim, Luiz, essa matéria foi feita em Brasília de Minas e São Francisco, que fica à margem do Rio São Francisco, à margem direita do Rio São Francisco. É uma região que tem uma precipitação pluviométrica menor que a nossa, em torno de 1.200 milímetros, enquanto nós temos uma de 1.700, quer dizer, 500 milímetros a mais. Quase 50%. Mas o que não importa, o que se importa, Luiz, é que se faça uma boa conservação, como você viu aí nessa matéria. O importante é que o produtor rural tenha também a consciência de deixar que a prefeitura faça a abertura lateral das estradas para escoamento das águas, a retenção dessa água, porque ela é fundamental para não provocar erosão e também para recarga dos aquíferos, e o abaulamento. Se você não abaular e levantar o leito da estrada, como foi feito aí nessa matéria, você cada vez vai descendo mais o piso da estrada, vai provocando uma erosão natural, certo? O que é muito ruim. Agora, é preciso que a prefeitura mude o modo de fazer a estrada e o produtor também entenda que a terra lateral, até existe uma lei municipal que dá essa permissão para a prefeitura abrir as laterais, escoar essa água e construir as cacimbas para a retenção dessa água. A prefeitura tem feito esse trabalho? O trabalho tem sido feito de acordo com essas normas? Tem, Luiz, e é engraçado que hoje ainda eu comentei com uma pessoa lá dos Borges que eles vêm para Patrocínio passando pela Capoeirinha. Falei, por quê? Porque a estrada do município de Guimarães é melhor do que a estrada do município de Patrocínio. Justamente porque o João Gilberto, que era o secretário de Agricultura lá, que era responsável pelas estradas e hoje é vereador, ele conseguiu abaular elas, levantar o leito da estrada, fazer a retenção da água, a manutenção é muito melhor. Aqui sobe de São João para a comunidade de Borges, ela é toda com barranco alto, bem funda, na cava mesmo, e tudo que se faz corre com a água da chuva, porque não tem escoamento da água. E tem até as cacimbas, foram feitas. Mas mesmo alguns produtores vão lá às vezes e tampa para não deixar, para não se tornar dentro da sua lavoura, de sua pastagem. Isso aí prejudica a conservação da própria estrada. Agora, com isso, o assoreamento dos leitos d'água, né, a gente tem. Do rio, sim. Problema da própria lateral da estrada que começa a criar
aquelas vossorocas, Vossorocas, que são erosões. Aquela erosão. Provocadas pela água, isso. Então, quer dizer, tudo isso vai prejudicando a estrada e nessa matéria a gente viu que quando ela baixa, aquele problema da areia também, que o pessoal disse lá, né? Porque o que não ocorre conosco aqui, porque aquilo lá realmente na seca, no período das águas não tem problema, mas na seca fica intransitável. Nós aqui já é o contrário. Quando nós temos uma precipitação maior e o produtor precisa da chuva, e ele sabe muito bem disso, ele tem problema para escoar a sua produção, principalmente o leite, porque fica difícil o acesso ao tanquinho de leite e à sua propriedade, em função justamente desse acúmulo da água no leito da estrada. Ela deveria sair para fora, ser retida para não provocar a erosão que é a vossoroca, que você diz, e consequentemente manter a estrada conservada. Legal. Agora, Rubens, só para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre essa indústria que a gente mostrou aqui essa semana passada, né, do nosso Zé Natal, lá de Salete de Minas, né, que é aquela beleza que a gente tem lá da Shalom e também o Formosa, que é de Lagoa Formosa, né? O Zé Natal é um empreendedor nato, né, Luiz, você sabe disso. O município conta com 2 pequenos laticínios, mas muito ativos e muito produtivos. O Zé Natal é maior, tem o Geraldinho também ali, o Serra Negra, mas o que nós teríamos que fazer era agregar valor a essa produção de leite, de café, de milho, de soja que nós temos aqui. E aquela indústria do Zé Natal, você viu o imposto que ele paga, tudo direitinho, é importante para o município, ela dá um emprego por mês, ela dá um emprego, ela retém e ela industrializa, quer dizer, ela agrega valor à produção do leite. O que se nós entregássemos para a Semil, que vai para Patos de Minas, ou para a Nestlé, que vai para outras coisas, qualquer outra empresa que recolhe leite aqui em patrocínio, nós vamos ficar apenas com o produto oriundo da venda. E no máximo, como ele é um produto isento, nós vamos ficar com o PIS e com o CONFINS e o valor agregado se informado, porque o VAF, que é o valor fiscal agregado, Luiz, ele só se informado, e você sabe que é uma briga dentro do estado de Minas Gerais, as prefeituras informam um quantitativo, o estado contesta, e no fundo você vê que os municípios perdem, o estado retém a maior parte desse valor agregado e às vezes não distribui. Aí está incluso a olerícola, que são os hortifruti granjeiros, o leite, o milho e Patrocínio é um grande produtor de milho, mas vende todo diferido de CMS para as granjas de insumos, de ração, de frango, de suínos, e depois, se informado corretamente, vem. O importante é a emissão da nota e o acompanhamento do município para que esse valor agregado também retorne para o município como forma de distribuição de renda no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. É isso que você está dizendo aí, quer dizer, o nosso leite aqui, quando ele vai para o Geraldinho, né, Serra Negra, e para Shalom, o Zé Natal, ele está gerando mais do que o salário e o imposto ali, ele está gerando mais emprego, né? Isso aí está aí, porque ele vai daqui, ele distribui para os grandes atacadistas do Brasil. Divulgando o município em todos os sentidos e agregando valor, porque quando você recolhe, como o leite é isento, você ao industrializar, você tem o IPI e você tem o ICMS. Aí são 2 impostos diferentes do PIS com FINS, certo? E que o município recebe depois corretamente, porque não precisa ser informado, como é no caso do VAF, que é um valor agregado. Essa bagunça que está toda aí, que o pessoal está acompanhando aqui no nosso programa, né? É que aqui na Avenida Rui Barbosa, onde fica o estúdio da rede hoje, como é começo de ano, né, Rubens? Está todo mundo em festa e tal, então vira essa bagunça toda aí, a gente tem que avisar o pessoal que é isso. Por falar em começo de ano, Rubens, quero agradecer a você mais uma vez e esperar que esse ano seja muito proveitoso para todos nós, né? Estaremos juntos aqui toda semana, você é nosso convidado, já nem é convidado mais, já é parceiro nosso aqui, companheiro de mesa, de bancada, e boa sorte para você em 2012 com seus empreendimentos, né? com seus filhos lá, a sua profissão, enfim, sua empresa. Agradeço, Luiz, e desejo para você, para a família Costa, da mesma forma, e dizer que é um prazer enorme, sempre renovado estar com você aqui e com os amigos, e eles estão gostando. As pessoas têm me comunicado, mas eu estou vendo, estou gostando, fala isso, fala aquilo, a gente está aqui sempre à disposição para que nós possamos começar a conviver com os nossos problemas e com as nossas virtudes também, porque o município é muito rico, mas precisa também de algumas coisas que são fundamentais para que o desenvolvimento continue. Não, e só para finalizar, o pessoal ainda sente falta do seu programa, que a TV Ouro Verde, onde está o nosso programa agora, né, onde você exibia esse programa, e por isso mesmo nós o convidamos para participar conosco aqui, vamos mostrar algumas daquelas reportagens
E aproveitando, inclusive, para mandar um abraço para o Júlio, para o Marcelo, para a turma toda da televisão, que é a nossa parceira aqui também. Com certeza. E você sabe que o teu programa, o teu trabalho jornalístico na tua vida, ele é muito importante, todo mundo gosta, e Patrocínio precisa trabalhar aquilo que é nosso. Aquilo que eu fazia no meu programa, Luiz, era mostrar as coisas boas do nosso município, exaltando-as, para que todos possam começar. Opa, Patrocínio realmente tem um potencial enorme. Para notícia boa também da audiência. Com certeza. Obrigado, Rubens. Um abraço. Obrigado a você e um abraço para os telespectadores. Ok, encerramos aqui esse primeiro programa de 2012 com essa bagunça toda aqui, esse alvoroço todo na rua, né? E é claro, aqui no nosso estúdio também. Agradecendo a todos, desejando um feliz 2012 para todo mundo. Estaremos de volta na próxima semana. Grande abraço, até lá.